Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre os reinos. Vamos lá começar? Na aula anterior, nós vimos que são 5 reinos. O reino dos Monera, o reino Protoctista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animal, também conhecido como Animalia ou Metazoa. Certo, gente? São esses 5 reinos aí que existem. E hoje o nosso reino a ser estudado será o reino Monera, que é o reino das bactérias e também das árqueas que estão incluídas nesse reino, que elas também fazem parte desse reino. Na verdade, o reino Monera foi dividido em 2, em árquea e em bactéria. Por quê? Porque esses 2 seres aí, eles tinham características muito semelhantes, certo? Antigamente, quando se não havia muita tecnologia, não tinha como diferenciar algumas bactérias de árqueas, mas hoje há pouquíssimas diferenças. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, que as características semelhantes entre elas é que elas são, tanto as bactérias quanto as árqueas, são unicelulares, ou seja, uma única célula, e também são procariontes. E o que isso quer dizer? Que essas células, elas não têm núcleo, as células das bactérias, certo? E as células das árqueas não têm núcleo, elas são anucleadas, ok, pessoal? Primeiras características do reino Monera: unicelulares e procariontes. As árqueas, elas são seres que conseguem viver em ambientes com menos oxigênio, como o pântano, certo? Salinos, em poças vulcânicas, ou seja, elas conseguem sobreviver em lugares inóspitos, em lugares que não há muita condição de vida, certo, gente? E elas têm a sua estrutura muito semelhante à de uma bactéria. Já as bactérias, que são as grandes representantes do reino Monera, elas são encontradas em diversos lugares, certo? E também tem as cianobactérias, que são as bactérias fotossintetizantes, certo? Ou seja, elas realizam o processo da fotossíntese para poder obter a sua energia. Além disso, estima-se que para o corpo humano há cerca de 10 bactérias para cada célula existente no corpo. Ou seja, imagina a quantidade de bactérias que existe no organismo humano, certo, gente? Mas isso é ruim? Não, porque existem bactérias que são boas e existem bactérias que são ruins. Essas bactérias que vivem nos nossos organismos são ajudantes, principalmente no momento de nos proteger contra certas doenças que podem afetar o nosso organismo. Existem diferentes formas morfológicas das bactérias e, dependendo dessa forma, ela recebe o nome. Vamos conhecer? São 4 tipos. Os cocos, que têm o formato esférico, mas eles também podem ser agrupados em outros. Por quê? Por exemplo, tem aí, diplococos, porque são 2 cocos juntos, por isso o nome diplococos. Streptococos, que são 8, formando uma cadeia aí. Estafilococos, que parece um cacho, certo, pessoal? Então, todos esses que eu acabei de citar, eles fazem parte do grupo dos cocos, ok? Tem também os bacilos, que são bactérias que apresentam a forma de um bastão. Tem também o espirilos, que tem uma forma de uma espiral, e os vibriões, que apresentam um formato semelhante a uma vírgula. Agora nós vamos conhecer a estrutura das bactérias. Elas possuem 3 partes principais, que é a parede bacteriana, a membrana plasmática e o citoplasma. A parede bacteriana, ela vai ficar em volta da membrana plasmática, formando uma estrutura rígida que vai protegê-la, certo? Já a membrana plasmática, ela é responsável pela entrada e pela saída de substâncias dentro das bactérias. E o citoplasma, ele é formado por um líquido viscoso que vai
conseguir sustentar os organoides, que são os pequenos órgãos ou organelas, vocês lembram disso, né? E também nele vai estar contido o material genético, que é o DNA. Ok, pessoal? E as bactérias, como se reproduzem? Bem, a maioria delas, elas se reproduzem através da divisão binária, certo? Que é quando uma bactéria mãe, ela vai se dividir em duas filhas idênticas. Observem que primeiro o material genético ele se divide e depois a própria célula ela vai se partir em duas, ok, pessoal? Por isso divisão binária. E assim sucessivamente. E assim as células filhas futuramente se tornam células mães e inicia todo esse processo aí de reprodução novamente. As bactérias elas também se alimentam, logicamente. Só que, de acordo com a alimentação, elas podem ser classificadas em autótrofas ou heterótrofas. Por quê? Algumas vão produzir seu próprio alimento, certo? Então, se ela produz seu próprio alimento, ela é autótrofas. E as autótrofas, elas são divididas em dois grupos. Nós temos as fotossintetizantes e também as quimiosintetizantes. Eita, professora, qual é a diferença de uma para outra? A gente já vai ver com ilustrações também. Já as heterótrofas são aquelas que não produzem seu próprio alimento, ou seja, ela se alimenta de outros nutrientes, ela precisa estar ali se alimentando de outras formas. Ok, pessoal? E essas heterótrofas, elas são classificadas em duas. Nós temos as decompositoras e também nós temos as parasitas. Vamos lá descobrir agora? As bactérias autótrofas fotossintetizantes, assim como as cianobactérias, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Assim como as cianobactérias, essas bactérias fotossintetizantes, assim também como as algas, que são do reino protista, que a gente vai ver mais à frente, elas são as maiores produtoras de gás oxigênio no planeta, habitando principalmente em ambientes aquáticos, ou seja, esse tipo de bactéria a gente vai encontrar facilmente em ambientes aquáticos. Já as bactérias autótrofas quimiosintetizantes utilizam substâncias inorgânicas, como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir seu próprio alimento, independente da luz. Ou seja, essas bactérias elas não realizam o processo de fotossíntese e sim utilizam de substâncias para produzir seu próprio alimento. Já as bactérias parasitas, que são heterótrofas, por não produzirem seu próprio alimento, elas podem causar diversas doenças ao ser humano e aos outros seres vivos. Essas doenças podem ser desde a mais simples, como a acne ou uma cárie dentária, como também as graves, que pode ser citada aqui para vocês, a leptospirose e a febre tifoide. Ok, gente? Um detalhe muito importante: as bactérias que podem causar doenças são as parasitas, certo? Não esqueçam disso. Já as decompositoras, elas participam de um processo muito importante de decomposição da matéria orgânica, que são as folhas, os organismos mortos, as fezes, em substâncias mais simples que podem ser novamente incorporadas na cadeia alimentar. Ou seja, são as bactérias que realizam o processo de decomposição. E antes de encerrar o vídeo, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre a biotecnologia. E o que é isso? A biotecnologia é a tecnologia empregada no estudo dos seres vivos, certo? E com isso, principalmente com as bactérias, puderam fazer grandes avanços. Tanto é que existem antibióticos produzidos através do estudo realizados em bactérias, certo? Antibióticos de vinagre. Isso é muito importante para a população, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão para vocês, até a próxima. E não esqueçam de deixar o like aqui embaixo.